Outra coisa que acontece aqui nesses primeiros dias é o Marte em quadratura com Netuno, um aspecto tenso, complicado, né? Quadraturas e oposições são aspectos mais complicados. A gente aqui tem que conversar tanto com as pessoas que dominam o linguajar astrológico, quanto para quem... A gente tem que conversar também com quem não conhece bem o astrologuês. Então, às vezes, eu vou descrever algumas coisas que para algumas pessoas pode parecer meio óbvio, mas é importante que, às vezes até para relembrar, até para recordar, né? Então, no dia 3 fica exato. Ó, dia 1º é Urano retrógrado. Dia 2 de setembro, na segunda-feira, o Plutão reingressa em Capricórnio. No dia 3 está exata a quadratura de Marte com Netuno, que é uma coisa que já está em andamento desde hoje. Na verdade, muita gente já deve estar sentindo o efeito desde ontem, dia 31 de agosto, né? Com um pouquinho de energia esvaindo, confusão, caos, tentativa de tomar uma iniciativa, organizar a iniciativa, só que de última hora e fica meio bagunçado, embrulhado, né? Isso é muito comum. A gente pensa que isso só acontece com o Mercúrio retrógrado ou com o Mercúrio em quadratura ou oposição com o Netuno. Na verdade, com o Marte também. Aliás, o Netuno é o grande achincalhador dos processos. Não que o Netuno seja uma coisa horrorosa, embora ele seja considerado maléfico pela astrologia moderna, né? Mas é um achincalhador, entre aspas. Claro, não estou maltratando ninguém com o Netuno forte, né? Porque ele representa a dissolução de fronteiras, o caos, não pode ser o caos pela desorganização, pela a desocupação da mente, a dificuldade da mente de se concentrar num único foco, né? Essa dissipação, ele representa isso. Também pode ser o caos primordial, né? O caos mitológico, filosófico da unidade, né? Em que todas as coisas se fundem. Então temos essas vários níveis de concepção do Netuno. E quando há um aspecto difícil sobre ele, num nível mais profano, né, mais mundano, esses aspectos difíceis vão se manifestar com situações caóticas, desorganizadas. E com Marte quadratura Netuno, aqui nesses primeiros dias, uma coisa que vai até mais ou menos o dia 5, 6, 7, até o dia 7 mais ou menos de setembro, vamos contabilizar aqui, né? Hoje domingo, dia 1º, até o dia 6, dia 7, estamos terminando a primeira semana com essa quadratura, que ainda não acabei de falar o que tem nessa semana, porque ela está repleta de coisas, tá? Mas para entender essa quadratura, porque ela é importante, é a dissipação das energias do ego, das iniciativas, as iniciativas que se dispersam, o que ficam caóticas, as ações que eram para ser mais incisivas, elas vão perdendo força de alguma maneira. Então fica mais fácil agir por conta de algum tipo de improviso, né, da tentativa de contar com a boa vontade, com os bons olhos dos outros, né, quando a iniciativa está meio que capenga, né, está usando bengala, está precisando de uma ajuda, a iniciativa ainda não se formou completamente. E às vezes é bom contar um pouquinho com os bons olhos dos outros. Nem sempre se terá esse olhar positivo, né, sobre as ações iniciais. Isso é muito comum durante essa semana aqui. Isso pode ser bastante frequente para muita gente. Claro que quem tiver essa quadratura acontecendo nos ângulos do mapa, ascendente, meio do céu, descendente, fundo do céu, isso realmente pode ser, isso que eu estou descrevendo pode se intensificar na experiência pessoal, tá? O que eu estou descrevendo aqui é uma possibilidade geral, mais ampla, que não necessariamente estará plena, né? Que não estará necessariamente acontecendo com toda e qualquer pessoa, sob toda e qualquer circunstância. Porém, estará em ação sob vários aspectos, especialmente para essas pessoas que têm os ângulos tocados por esses fatores, né? Então, é comum, tem gente que tem propensão à anemia e a alergias, que tem os disparos desses problemas justamente nessa semana. Tem gente que está
que se sente absurdamente magoado por coisas muito pequenas e tentar fustigar ou tentar falar assim, oh, logo você fazer um negócio desse, né? Admoestar, recriminar durante uma fase como essa pode piorar 100 vezes a mágoa que se sente. Então, talvez, para determinados casos pode funcionar, chegar assim, olha, eu compreendo o que você está sentindo, né? A sua raiva, a sua indignação, tal, conta para mim, mas tenta ver depois o lado do outro. Dessa maneira vai ficar muito menos incisivo e aquela mágoa não vai se voltar para quem está tentando ajudar, porque não pode ser muito direto nessa ajuda ou na tentativa de ajuda. E tem que lembrar que a pessoa que quer ajuda tem que pedir, né? Então, isso vale para essa quadratura de Marte com Netuno. Para questões mundanas, nessa semana, nessa primeira semana, e olha que eu ainda não detalhei aqui o Urano retrógrado, não detalhei o reingresso do Plutão em Capricórnio, ainda não falei que vai ter Lua nova nesta segunda-feira, né? Já está em fase nova, já está entrando nela, mas vai ser exata nesta segunda-feira, dia 2, em Virgem, 11 graus de Virgem. Ainda vou falar disso. E o Marte vai ingressar no signo de Câncer, no dia 4, tá? Então, vamos lá, por partes, né? O Marte aqui em quadratura com Netuno, também mundanamente, ao redor do planeta, pode se manifestar, a gente pode ter expressões que facilitam problemas na produção de gás, oleodutos, na produção de produtos químicos em geral. Às vezes um lado tem um vazamento, o outro lado tem uma contaminação, o outro lado ali pode ter um problema na produção, né? Há conflitos envolvendo esse tipo de atividade. Então é muito comum esse tipo de coisa acontecer. Às vezes as situações conflituosas estão ocorrendo à beira-mar, à beira de rios, né, em locais próximos a represas, lagos. É típico, né? Marte, conflito, Netuno, grandes quantidades de água. Os conflitos também podem ser os interiores, né? As culpas, as sensações de vitimização, né? Aquela sensação de que as pessoas foram vitimizadas por terceiros ou que não foram consideradas, foram secundarizadas, né? Ficaram em segundo plano. Há muita chantagem emocional durante essas fases. Assim, é uma forma de exercer uma agressividade passiva. Então, quando tiver com raiva de alguma coisa, quiser soltar isso para alguém, primeiro faz uma anamnese, né? Faz uma autoanálise, uma autopercepção, uma reconsideração de um monte de coisas. Deixo para conversar essas coisas depois, quando essa fase mais hipersensível tiver aliviado um pouquinho, né? Lembrando que aí sim, o Marte no dia 4 entra no signo de Câncer. É um signo que para Marte é um enfraquecimento do planeta, né? Não é porque Câncer seja uma coisa ruim. Tradicionalmente, né, assim, a gente pode pensar que os signos não são ruins, não são bons, né? Mas o planeta que está entrando num signo onde ele tem a sua depressão, sua queda, o Marte está exaltado em Capricórnio. Ele tem domicílio em Áries, ele tem domicílio em Escorpião, tradicionalmente falando, e tem sua exaltação em Capricórnio. E em Câncer ele tem o oposto da exaltação, que é uma depressão, é o vale, né? Então, o Marte não está com aquela potência toda. Então, o que é muito importante a gente fazer durante todo o período em que Marte entra em Câncer é justamente esse autotrabalho emocional. Tem gente que tem, por exemplo, alguns efeitos possíveis, pessoas com tendências a problemas estomacais, gastrite, refluxo, úlceras, esofagites, essas coisas assim, podem ter episódios se o Marte, enquanto transitar pelo signo de Câncer, fizer aspectos difíceis com outros fatores do mapa de nascimento de cada um. Isso quando há uma condição individual falando, né? Na quarta-feira, dia 4, o Marte entra em Câncer. Ele só vai sair dali, olha aqui quanto tempo depois, ó.
colocar aqui algumas semanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só vai sair dali no dia 6 de novembro de 2024. Enquanto ele estiver transitando no signo de Câncer, a gente tem essa expressão marcial um pouquinho mais lateral. Ela não é tão direta. É uma coisa assim meio espiã ou chantagem emocional ou com uma obra que se faz em casa ou nos alicerces das leis, das normas, das regras que regem as construções e territorialidades gerais em tudo quanto é lugar, né, em todas as partes do planeta. Há uma ação envolvendo esse tipo de coisa, questões envolvendo acúmulos tanto de coisas boas, de talentos e legados familiares, tanto quanto mágoas. Essas coisas todas entram em movimento, entram em ação e podem vir a ter que ser confrontadas durante esse período até o dia 6 de novembro. Marte em Câncer, Marte não gosta muito de estar em Câncer, é como se ele estivesse passando por um terreno enlameado. É uma imagem análoga muito interessante, é a daquele catador de caranguejos, né? Afinal de contas, estamos falando do signo do caranguejo. Do catador de caranguejo tem que entrar no mangue, né? E é difícil se locomover ali, né? Você imagina alguém que está com um propósito muito direto, tem uma pressa de fazer alguma coisa, tem que passar por um lugar desse e não consegue se mover, né? É uma situação que arrasta um pouquinho mais, que requer um pouco mais de cautela, mais atenção, mais preparo. Então as coisas podem demorar um pouquinho a serem feitas do jeito que as pessoas projetaram inicialmente, e precisa de colaboração, de auxílio, de proteção, né? A força toda está no intuito, se dirigindo para desenvolver interesses, né, e intuitos de proteção. Proteção, abrigo, alimentação são as coisas que vão ser potencializadas ali pelo Marte em Câncer. Então Marte, já falamos aqui do Marte em Câncer, vai durar aqui até o dia 6 de novembro. Tudo que vocês estiverem dentro do próprio mapa, que esteja em Câncer, Áries, Libra ou em Capricórnio, será dinamizado durante esse período aí, né? Então, eu não estou falando nem de uma semana só, não. Estou falando de toda a fase em que o Marte entra em Câncer. Para a semana que vai até o dia 7, ainda temos os outros aspectos que são muito mais lentos, né? O único aspecto desses que iniciam aqui nessa primeira semana, que dura só a semana mesmo, é o Marte em quadratura com Netuno, né? Se a gente for assistir isso, vai concentrar no Marte quadratura com Netuno. Mas esse ingresso de Marte em Câncer dura o mês inteiro. Então, em algum ponto desse trânsito até 6 de novembro, quem tiver algo em Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, será afetado, dinamizando alguma coisa que pode estar estagnada, que está meio passível de conflito. Tem que ter uma paciência danada, tem que ter um esforço maior, tem que fazer um esforço maior para ser diplomático, tem que confrontar pessoas que estão mais afoitas, urgências, de repente surgem situações que a gente precisa resolver mais depressa, né? Não se deixar inflamar por qualquer negócio, né? Tem que fazer se precisar meditar, medite, se precisar fazer exercício, faça, desde que seja moderado para não ter lesões, né? Esses aspectos aí que o Marte vai formar são tensos, tá? Então, fiquem sempre de olho nisso.